Hello, meus queridos, muito bom dia a todos. Espero que vocês tenham tido uma ótima Páscoa, vocês e família. Deu preguiça acordar hoje, né? Não é estranho ter o feriado, aí depois vem se a gente tem que acordar. Mas vamos lá que a gente precisa ter aula, minha gente. Meninas, vamos lá, deixa eu ver aqui, pegar o mapa mental. As meninas estão aí. Eu ia pedir o mapa, mas eu já achei. E aí, meus queridos, como vocês estão? Como foi a última semana de trade de vocês? Coloquem aqui no chat para te saber, para te ver. Cadê aqui? Aqui. Aqui. Tá caminhando, bom dia no game, juntando informações com o decorrer dos estudos. Feriado não presta. Ai, meu Deus. Não, vocês devem estar bravos, né? Porque vocês queriam viajar, né? E as meninas foi lá e marcou a aula no feriado, ó. Elas que fazem o calendário, não briguem com a tia, a culpa é delas, tô brincando. Vamos lá, gente. Ah, na aula de hoje, a gente vai falar sobre algumas coisas que são muito importantes, que são a questão de correções, a questão da gente avaliar tipos de subida e de queda, e a lei, né? É a lei número 3, tá? Onde a gente fala sobre ciclos de mercado, né? Que mercados tendem a ficar, ambientes de mercados normais tendem a ficar presos em ciclos. E aí a gente vai olhar um pouco para esses ciclos de como eles acontecem, tá? Então, o primeiro ponto, quando a gente fala em correções, tá? A gente está olhando a questão dos respiros. Quanto que o mercado ele volta, né, em relação ao pullback. Então, isso é uma coisa bem importante para a gente ver, porque dependendo do quanto ele volta, é que a gente sabe ali, né, quem é a força dominante. E assim, outra coisa que a gente tem que olhar é o quanto e o como ele volta. Então, isso são coisas bem importantes quando a gente está olhando ali, né? E a gente usa as médias também para entender como que a gente olha para isso, né? Das correções e toma ali a melhor decisão se a gente vai entrar na operação ou não, tá? Bom, o terrorzinho, eu tô dando aula, dá para você parar de comer o meu fio? Desculpa, gente. É o fio do carregamento do notebook, ô terror. Aí, gente. Alguém acordou terrível hoje. Bom, o que que a gente olha quando a gente fala da questão das correções? E a gente precisa olhar para isso antes de olhar para o passo da adição. O que que a gente sabe em questão, né, de estatística disso? Quando o mercado ele cai ou ele sobe, é normal que ele volte para respirar em certas regiões, tá? Então, aquela pergunta que eu sempre recebo, nossa, parece que eu entro no trade e ele vai contra mim. É eu entrar e ele volta. Mas, gente, ele faz isso na maior parte do tempo mesmo, tá? Então, vamos supor que quando, né, eu falo de correções, são os respiros, eu estou falando tanto de barras grandes quanto de pernadas, tá? E aí que entra o que é uma pernada e o que é uma pausa, tá? Muita gente não consegue ver a diferença disso, do que é uma pernada e do que é uma pausa. Então, a gente tem três tipos, né, de movimento do mercado, que é. Então, vamos entender uma coisa aqui.
a gente tem um movimento que ele faz, às vezes, uma barra grande. Então, a gente chama putz tipo 1. A gente tem um movimento que ele pode ser feito por duas barras. A gente chama de tipo 2. E a gente tem um, que é o tipo 3, que ele faz um monte de barras, né? Para quê? Para sair de um determinado preço e chegar a outro, tá bom? E aí, aqui nesse, que tem mais de duas barras, eu posso ter um vermelhinho no meio? Pode. O que não muda muito. Por quê? Porque o seu preço saiu daqui e chegou até lá em cima. Então, quando você tem pequenos vermelhos no meio, que são pequenas pausas, é uma coisa normal da gente ter ali. Aí, entendendo os três tipos de pausa, por que eu tenho que saber o que é um movimento e o que é uma pausa? Porque a pausa que determina, a pausa ela vai ficar entre duas pernadas. E se você não sabe reconhecer isso, você não consegue contar as pernadas, tá? Então, por exemplo, quando eu olho para isso aqui é uma pernada. Por quê? Você tem pequenas pausas aqui. Então, aqui são os tipos de movimento. Como são os tipos de pernadas que eu tenho? Eu também tenho três tipos. Eu vou ter aquela que sobe, volta e vai de novo, que a gente chama do tipo 1, que é o quê? Quando eu tenho tal lá do pullback, tá bom? Então, quando eu tenho pullback, ele é um tipo ali, né, de pausa. Pausa no quê? Estava indo numa movimentação de alta, você teve uma pausa de respiro e depois voltou aí. Depois a gente tem uma pausa do tipo 2, que é quando ele sobe, ele lateraliza, ele fica com o preço preso aqui, tá? E depois ele volta a subir. Depois a gente tem um outro tipo de pausa, que é quando o mercado está subindo, aí de repente ele faz, sei lá, uma finta. Ele faz uma barra grande, tá? Ele faz uma breve pausa assim e depois ele volta a subir de novo. Então, a gente tem três tipos de movimentos e a gente tem três tipos de pausas, tá? E isso é muito importante. Então, quando o mercado, né, quando eu estou falando das barras grandes ou das pernadas, né, que são o quê? Isso é uma pernada, tá? Isso aqui é uma pernada, isso é outra pernada, isso aqui é outra. Quando a gente está avaliando o movimento de uma barra grande ou de uma pernada, a gente vai olhar para as correções. Então, vamos supor que você teve uma barra grande de venda, por exemplo. Como que a gente olha para o candle mesmo? Lembra lá da regra dos 2/3? Quando eu tenho uma barra, eu estou olhando para ela da seguinte forma. Para mim, ela tem três pedaços. Ela tem a parte do 1/3, ou 33%. Ela tem a parte da metade, da região da metade, que é o 50%. Aí depois eu tenho aqui a região do que a gente chama 70% ou 2/3, que é a regra lá dos 2/3, que é essa última região aqui, e a gente tem se cobrir a barra inteira, que daí cobriu 100%. Tá? Então, quando eu estou olhando para uma barra, eu estou olhando que ela tem a metade superior, a região da metade e a metade e a 1/3 inferior aqui, tá? Então, é dessa forma que eu olho. Quando a gente vai olhar as estatísticas, né, das correções, quando a gente tem uma pernada de queda
ou uma barra grande, né, que é a nossa barra de ignição, a expectativa é que volte na metade. A expectativa é que volte na metade. Por quê? 6 em cada 10 vão voltar aqui. Ah, então mais da metade dos trades que a gente faz vai voltar nos 50%? Vai. E aí, da regra dos 2/3, por que que no 50% é uma região de briga? Porque quando ele volta no 50%, a força compradora empurrou de novo. Então, o seu cenário acaba ficando assim: metade é vermelho, metade é verde. E ali, como ele demonstrou que a força de venda era dominante, para provar-se que realmente ela está no controle, quando ele volta no 50%, a força de venda tem que segurar aquilo ali. Porque se voltar mais, a força compradora, ela, né, ela tem ali uma potência maior. Então, é muito isso que a gente olha. E aí, quando a gente vai pensar nisso, então 1/3, 9 em cada 10 trades vão voltar aqui, né? Se 1/3 superior. Por quê? No momento que o candle está lá oscilando, né? Primeiro que o negócio é vivo, é normal que ele volte. Como está acontecendo compra e venda a todo momento que chega as ordens na bolsa, até você mandar ordem, até chegar, até executar numa fila, é normal que haja um range aqui de preço de compra e venda. E aí o mercado oscila, então assim, 9 em cada 10, basicamente todos vão respirar aqui? Sim. Região da metade. Cara, 6 em cada 10 trades vão ali. 70%. 2 em cada 10 trades vão ali. Quantos vão corrigir tudo? 1 em cada 10. Por isso que a gente confia muito na barra elefante. Por isso que quando você está numa primeira pernada de queda, é muito difícil você achar ali uma reversão. Que dificilmente ele vai corrigir tudo. Tá? Então, é isso que a gente olha quando a gente vai falar das pernadas. Como é que a gente olha para isso no gráfico? Então, aqui, exemplo, né? Eu sempre falo para vocês que o tal do engrunhar é melhor do que produzir o pullback. Então, a gente tem a barra de ignição. Legal. Olha só, aqui, ó, tá vendo? Ah, ele volta na metade? Ele volta na metade. Aí ele subiu. Então, pera, como que eu vou olhar para isso aqui? Eu tenho uma pernada, porque o preço saiu de lá de baixo e veio aqui. Eu tenho uma pausa e eu tenho outra pernada. Aqui eu tenho outra pausa. E aqui eu tenho outra pernada. Quando a gente está olhando para o movimento que ele está indo, né? Então vocês já sabem. Ah, se eu tenho a barra elefante, isso forma um campo de força comprador. Aqui é a região, putz, da metade, aqui de 1/3. Então, aqui, como a gente olha, está vendo que o preço ficou preso aqui na região de 1/3? Ah, eu vou zerar o trade. Não, não vai. Você tem um campo de força embaixo e ele está fazendo o quê? Ele está engrunhando. Geralmente, quando ele faz isso, ele vai voltar a subir de novo. Quando você está na correção de 1/3, né? Então, quanto menos o preço volta, quando ele está indo para determinada direção, então, se ele está subindo, quanto menos ele volta, quer dizer que mais dominante é a força. Porque quer dizer que a força de venda, por exemplo, não consegue nem ter força suficiente para voltar com o preço. Então, quando ele segura num 1/3, significa que a força compradora ela é maior. Tá? Aqui, por exemplo, Ari do céu, eu comprei, o negócio veio, eu resolvi comprar aqui
e aí ficou preso. O que eu faço? Lembra que isso aqui, é como se fosse uma barra inteira? Puta, a pernada toda, não é? O preço saiu de lá de baixo e chegou aqui. Aí depois ele começou a engrunhar. Quando eu olho para a pernada, é como se ela fosse um candle inteiro comprador. E aí o preço está preso na região de 1/3. Uma hora ele vai estourar essa base que ele forma aqui, que ele fica acumulando, e o preço vai voltar a subir, tá? Geralmente é isso que ele faz. Se não quer ficar segurando trade, como esse, por exemplo, que demora muito tempo, você pode zerar e esperar a hora que ele estourar, né, essa base que ele forma ali num terço, e aí depois você faz uma outra entrada, tá? Então é isso que acaba acontecendo. Aqui, nossa, o mercado subiu, aí voltou e ficou aqui de novo, ó, preso o quê? Numa região de 1/3. Então o mercado saiu daqui e subiu até lá em cima. Isso é uma pernada. É como se fosse um candle comprador inteiro? Sim. E aí ele está preso aonde? 1/3 dessa pernada. Então é provável que ele vai voltar a subir. Tá? É bem provável isso. Aqui, por exemplo, houve uma queda. Então, pera, o preço saiu daqui e caiu até lá. Quando ele faz isso, o que é mesmo? Isso aqui é um candle de baixa. Um candle de baixa e ele está preso na região de 1/3. Ficou aqui, fica preso, a hora que ele rompe essa base, ele acaba indo, tá? Ari, mas você falou que a gente não opera rompimento, né? A gente não teve aula ainda de... Não, é lá nas últimas. Para vocês verem como muda a situação. Se eu tiver essa mesma configuração aqui embaixo, depois da tendência, eu não vou vender. Eu vendo porque está aqui, com o meu mercado em estado comprimido. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente for ver a aula de como operar com gestão. Aqui, por exemplo, o mercado caiu, voltou, caiu. Quando ele volta, então, putz, eu tive uma queda. Aqui é o quê? 1/3. É muito difícil que ele, eu vou reverter. Não, ele volta a cair. Ele volta a cair. Tá? Aqui, putz, de novo, correção. Ari do céu, eu vendi aqui, o stop é aqui. Ari, mas não tá indo, eu vou cortar o trade. Por quê? Ele tá no 33% da barra inteira, porque tudo isso aqui não é vermelho. Ele tá num 1/3. Se o verde não consegue subir essa região, quem que é a força dominante? Porque, de fato, o verde ele é desse tamanhozinho aqui. Qual que é a sua expectativa? Tudo isso que está pequeno é ruído. A minha expectativa é que isso seja engolido e volte a cair. Essa é a expectativa. E as correções também servem para, quando eu estou no meio de uma tendência, né? Como que eu sei que ela está chegando no final ou até onde eu vou segurando o trade? Então, por exemplo, aqui caiu, aqui ainda está num 1/3, a força de venda é dominante. Aí caiu de novo. Quando você tem uma pernada e ela é corrigida completamente, aqui você não está esperando mais novos fundos. Por que isso? Lembra que para ele corrigir toda a pernada, ele vai fazer isso uma em cada 10? Quando ele corrige toda a pernada, já é um sinal muito de alerta, dependendo da localização que está.
Quando a gente está olhando, às vezes vocês vão ver alguns trades meus que o mercado, quando ele começa a corrigir muito esse 1 em 10, porque assim, uma chance em cada 10. Então, isso é raro de acontecer. Quando o mercado ele começa a apresentar muitas barras vermelhas, né, tá numa queda, e ele começa a apresentar muito dessas barras e elas começam a ser completamente corrigidas, embora ele esteja caindo, a força dominante já é compradora. Por que isso? Porque a chance, sei lá, você sai um dia de casa, você acha uma nota de R$ 50 na rua, você fala, pô, sorte. No outro dia você vai sair da sua casa, lá na porta tem lá outra nota de R$ 50. Você vai falar, meu, aí já é pegadinha. Aí já tá acontecendo um negócio esquisito. Um dia você achar, você fala, ok, agora 2 dias seguidos, qual que é a probabilidade disso acontecer? Então, quanto mais ele vai fazendo pernadas e elas vão sendo corrigidas, mais eu entendo que, embora esteja caindo, já começou a haver uma força compradora que está anulando essa força de venda. Então, isso é importante quando eu estou olhando ali para as correções e tudo mais, demais. Aqui, em relação ao gap, eu também preciso levar em consideração o gap? Sim. O que é o gap? É uma zona sem negociação de preço, onde o mercado, todos os dias ali, ele abre com um gapinho de alta, um gapinho de baixa na maior parte do tempo. Se ele abre com um gap de alta, como foi o caso aqui, o que isso significa? Que aqui é como se eu tivesse uma barra verde. É como se eu tivesse uma barra verde. Quando ele volta, eu vou ter que olhar a correção do gap de 1/3, de metade. Então a zona da metade do gap é uma zona de briga? Sim. Se aqui ele já segurou num terço do gap, você vai tentar vender? Então, assim, uma das coisas que eu gosto do método é a questão de você pensar com lógica, né? Você sabe o porquê você está fazendo ou porquê você não está fazendo aquilo. Quando você olha para esse cenário, o que vocês sabem até agora? Eu tenho uma Fab Four em estado comprimido, o mercado abriu imediatamente acima? Não, abriu um pouco longe, eu estou numa mais ou menos. Ele produziu uma barra elefante, que é para eu comprar. Aí você tem a região da mínima do dia. E aqui você tem o quê? A mínima. Olha só como o mercado ele vem para cutucar, né? E você tem um gap de alta. Ari, eu estopei. É errado se eu estopei aqui? Não. Mas a hora que ele testou aqui, segurou num terço e devolveu, aqui você vai ter que comprar de novo. Tá? É um trade que ele vai muito mais? Cara, ele vai andar e logo você vai chegar na menos, menos, menos. Ele perdeu volatilidade. Você vai tentar achar reversão? Gente, não adianta. Por mais que vocês estejam no loss, perdeu a volatilidade depois do movimento, vai fazer outra coisa. Amanhã você volta. Não adianta você ficar buscando reversão. Aqui, putz, legal. Fez aqui. Quando ele faz uma bottom in tail, o que isso cria? Uma zona de compra. A bottom in tail é como se ela fosse uma barra elefante. E aí aqui você está o quê? Na metade dela. Aí, legal, o mercado vem, ficou aqui, caiu, o que ele fez depois? Ele foi. Se comprou aqui, stop é aqui. Aí, ou, né, se não entrou, isso aqui é uma barra da faxina, compra aqui. Subiu, quando o preço ele anda demais, tá?
ele anda muitos pontos com pouco ou nenhum respiro, é quando estou esperando o quê? Uma reversão em V. Vamos falar mais disso ainda, tá? Quanto mais ele vai, então lembra da corrida. Quem começa no ritmo arranque acelerado não aguenta chegar até o final, porque cansa mais rápido. Cansa mais rápido, tá? Aí olha só como o mercado ele é sacana. Aí ele caiu, ó, até onde ele caiu, ó. Ele testa um nível abaixo dessas regiões, da mínima do dia, da máxima do dia. É normal que ele faça isso, tá? Aqui, outra correção dos 50%. Ah, então, Ari, aqui as barras estão pequenas. Como que eu sei que está pequena? Olha para as últimas barras do dia anterior, isso aqui tem alguma coisa que te salte aos olhos? Não, não tem. Aí eu vejo que às vezes eu explico sobre abertura para vocês e a pessoa ela fica, ai, mas abriu com gap de alta, lá, eu já vou comprar. Sem evento de ignição, gente. Ai, o MACD cruzou, não interessa. Sem evento, não vai. Sem evento explícito e claro, não tem como. Aí, legal, deu essa puta barra. O que você vai fazer? Eu vou comprar. Aí, aqui é a parte que a pessoa fala: nossa, eu compro, o preço volta contra mim. Ele volta mesmo. Aí, aqui, ó. Nessas horas eu recebo umas perguntas assim, como que é? Eu acho até divertido. Nossa, a corretora parece que espera eu comprar e ela volta. Gente, você acha mesmo que a corretora ela tá preocupada de ver você operando lá com seus 5, 10 contratinhos e ela tá lá te monitorando a hora que você entrou? Ela não quer nem saber. Ela não tem nem TI para isso. Aqui, né, voltou na metade, aí de novo, cobriu e foi, tá? Aí legal, aqui começou a ter falha de renovar topo, aí caiu, segurou num terço, aí caiu de novo. Segurou num terço, tá caindo. Caiu, segurou num terço, tá caindo. Caiu, segurou num terço, tá caindo. Para que diabo você vai procurar reversão? Tá caindo. Para que que você vai caçar a entrada aqui se não tem evento de força? Tá? Aqui, nossa, deu essa super barra. A Ariane falou que na barra elefante, nossa, eu posso entrar. Aí eu fui lá, comprei esse negócio, nossa, começou a voltar para a região dos 50%. O que eu faço aqui? Aqui eu compro mais. Aí subiu. Subiu, começou o quê? Tá segurando um terço. O que ele vai fazer? Ele está acumulando. Provavelmente para fazer o quê? Voltar a subir. Voltar a subir, tá? Aqui, putz, essa daqui eu acho que ela é bem clássica quando acontece uns negócios desse. O que você quer dizer? Ah, eu tenho a Fabifor. A primeira barra, ela foi vermelha e voltou. Ficou grande? Ficou. Você vai fazer uma venda antecipada desse negócio. Quando ela faz isso, virou uma BT. Isso aqui virou uma zona de compra, tá? O que ele vai fazer? Ele vai testar esse nível abaixo. Se testar esse nível abaixo e devolver aqui, estopa. Ai, Ari, mas eu tô na primeira pernada. O índice faz isso, gente. Ele faz essa bendita zona de compra. Aí ele desce. Aí depois, ó, se ele subiu, então pera, deixa eu analisar o que aconteceu. Ele caiu, eu tenho uma pernada.
e essa pernada subiu e corrigiu quase tudo. Aqui é o que mesmo? É o 70%. Qual que é a chance dele fazer isso? 2 em cada 10. Opa, opa, opa. Pergunta agora. A correção, eu sempre vou olhar perante a última pernada. Então, aqui eu tive uma pernada de queda. Eu estou olhando para o quê? Para o quanto corrigiu dela. Aqui, no caso, corrigiu o quê? 70%. Agora a pergunta é, que já passou da metade. Passou daqui, o que você entende? A força compradora está presente. Aí, agora eu tive a pernada de alta. A pergunta é, quanto que ele vai voltar aqui? Porque aqui, ó, segurou no 50%, o que ele está comprovando para mim? Que a força compradora é maior. Por quê? Ela corrigiu um movimento de queda e agora ele segurou aqui no 50%. O que ele faz? Ele volta a subir. Ah, aqui tem uma barra grande. Ó, olha o respiro no 50%. Ah, tive a pernada que subiu toda. Cadê a metade dela? Ah, aqui subiu tudo. Cadê a metade dela? Ah, aqui subiu tudo. A metade está aqui. Opa, corrigiu a pernada inteira. Cai fora. Quando ele corrige toda a pernada, provavelmente você está com problemas. Então, aqui você vai acabar caindo fora do trade. Porque ele corrigiu aqui toda essa última pernada de alta. Tá? Aqui, putz, legal. O mercado caiu, voltou, então, opa, ele caiu, ele voltou aonde? 50%, ele caiu. Aí aqui você está no 50%. Aí depois aqui ele começou a voltar, 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 voltar. Opa, o que ele fez aqui? Abriu aqui, caiu até lá embaixo. Aí a força de compra saiu daqui e subiu tudo. O que ela fez? Ela corrigiu todo o movimento de venda. O que isso é para você? Eu tive um vermelho e tive um verde. Isso aqui é bem parecido com o Bull 180, né? Ah, cadê a metade? A metade está aqui. Ah, segurou na metade? O que você espera? Que volte a subir. Ai, Ari, mas eu não ia comprar aqui em algum lugar? Cadê o seu evento de potência? Ah, eu vou comprar essa potência. Não vai, porque você ainda está na primeira pernada e ele foi e ainda não passou os 50%. O que eu mais vejo, né, quando eu vou explicar as correções, é você esperar esse momento onde ele corrige tudo, né? A pessoa ela não espera as coisas confirmarem direito. Uma das coisas que eu mais vejo que é problema, né, do iniciante é essa ânsia e pressa de querer estar no trade, de querer fazer o trade. É nessa hora que eu percebo, né, que existem algumas coisas ali. Existe a pessoa que ela quer ser um trader, que ela percebe que existe uma finalidade. Para que você sai de casa todo dia para trabalhar? Você sai para ir lá, executar o seu trabalho e ganhar um dinheiro. O trader, ele é a mesma coisa, ele senta aqui todo dia para fazer a coisa certa para ganhar dinheiro. Quando a pessoa ela tem esse desespero de estar numa operação, que ela não espera confirmar as coisas direito, o que ela ensina para o cérebro dela? Sabe aquela emoção, aquela euforia que fica no mercado todo dia? Que as pessoas me perguntam, ai, seu emocional, bababá. A pessoa que geralmente me pergunta isso é a pessoa da euforia. O que você quer dizer?
ela sente a necessidade de estar no trade. É a pessoa que ela acorda e ela nem espera confirmar direito, ela compra, porque ela gosta da adrenalina de estar na operação. Ela não gosta do dinheiro. E o seu cérebrozinho, ele aprende aquilo que você ensina para ele. Se todo dia a pessoa senta para operar e fica naquilo, ai, nossa, tá indo a meu favor, tá indo contra, ela tá ensinando que é normal você entrar numa operação e estar nesse momento de euforia. Então, o teu cérebro, todo dia quando ele vai sentar, ele não está preocupado de se foi uma entrada ou não. Ele está preocupado em eu quero estar num trade. E a pessoa entra em qualquer coisa. É a pessoa que geralmente, a hora que você pega ela fez tipo 10 entradas num dia. Eu não acho 10 entradas num dia, mas a pessoa, ela acha. Ela acha. Aí ainda vai mandar lá para as meninas no grupo, olha, eu fiz essa entrada, não foi, essa entrada não foi, essa entrada não foi. Eu fico, meu Deus do céu, esse acha entrada, hein? Então existe essa grande diferença. E a pessoa que gosta da adrenalina, né, o cérebro dela entendeu que aquilo é normal. E foi isso que você ensinou para ele. Que é normal você, puta, sentir essa adrenalina. Então é a pessoa que está pensando assim, ah, é uma Bottom Tail, ah, eu vou comprar. Ah, aqui também é uma Bottom Tail, ah, eu vou comprar. Ela não espera as coisas confirmarem para entrar num trade, arriscar de forma correta. E isso faz muita diferença, tá? Aqui, por exemplo, tá? Eu tive um vermelho, você teve um aqui, você teve um stop de cutucada, voltou aqui, né? Você teve a pernada inteira, segurou. Aqui você teve uma barra grande que ela foi quase toda corrigida. Aqui você liga o alerta. Aqui você liga o alerta. Aí foi um pouco mais de novo, começou a falhar em formar novas máximas, deu uma puta de uma bottom tail que não conseguiu empurrar para cima. O que que você tem aqui? Um verde que não foi. Nessa bottom tail você tem o pavio dela é um verde, é outro verde que não foi. Quando limpa aqui, você tem o que a gente chama de regra das duas cores, que a gente vai falar mais para frente. Então aqui você vende. Ah, legal. Aí você tem uma queda, aqui é o 50%. Aí aqui você tem outra queda. Opa, legal. Aqui, onde você teve esses vermelhos aqui, ó, já houve a correção deles. Opa, aqui corrigiu tudo. Aí começou a subir, 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 subir. Opa, eu tenho a pernada inteira. Aqui tá na região da metade? Tá. Ah, posso comprar aqui? Pode. Aqui. Ari, comprei. O trem subiu. Aí ele subiu, voltou. Eu estava esperando o quê? Uma correção dos 50%. É o esperado. Isso aqui ele vai fazer 6 em cada 10. Ari, mas aí ele corrigiu mais, né? Ele veio aonde? No 2 em cada 10. Opa! Você vai esperar comprar de novo? Todas as vezes que ele corrige mais do que isso, que ele consegue voltar, então o que aconteceu aqui? Ele foi e ele voltou demais. Quando ele faz isso, não adianta você estar buscando comprar de novo. Ele não vai fazer isso. Aí, aqui o Biros caiu, ele voltou com a FIM, tá onde? 50%. O que que ele faz? Ele volta a cair. Região da mínima do dia. Ah, é um suporte, uma resistência natural? É. Ah, eu vou comprar aqui. Não vai, não tem sinal de compra. Aí ele caiu. Aqui está na região da metade. Opa! Aí ele caiu de novo. Aqui ele deu uma ignição. Aí sim você compra.
Aí ele subiu um pouco, repare, todas as vezes que você tem uma queda que corrige a subida, tá? Isso aqui dificilmente vai conseguir passar esse topo de novo. Dificilmente. Aqui ele já corrigiu mais do que 50%. Então não adianta você ficar buscando a correção ali de tudo. Aí aqui entra a parte que eu falo para vocês, quando eu comecei com poucos contratos, eu ficava esperando, né? A gente vai falar ainda sobre como pegar lucro, mas eu ficava esperando ele fazer o tal dos 2 pushes. E o mercado não fazia os 2 pushes. Aí eu fui olhar, eu falei, meu, ele fazia 1,5. Aí eu falo para as pessoas, eu comecei a sair com 1,5. Ah, então é regra isso? Não, não é que é regra. É que na época eu não tinha o conhecimento sobre isso daqui, que era o tipo de subida e o tipo de queda. Aí vem a pergunta, nossa, Ari, você nunca fala como que você pega lucro, porque é complicado. Você precisa ver como que ele está subindo, como que ele está caindo, se tem presença de barra elefante ou não. Então não é simplesmente, traça um fibo e pega lá. Não é assim que a gente pega lucros. Mas a gente vai falar com mais particularidade na aula de pegar lucros. O que acontece? Quando foram me explicar isso aqui, eu, por algum motivo, associei com um transferidor que a gente tinha na escola. Porque começa a falar de ângulo, lá, eu falei, gente, a minha cabeça não sei como que eu vou guardar esse negócio. E aí eu fiz isso aqui. Então quando você vê uma pessoa com esse slide, eu falo, tem uns fulano que publica. Ai, Jesus. Tudo bem. O que você quer dizer com isso aqui? Aqui é 90 graus. Aqui é zero. Quando o mercado ele tende a subir de uma forma potente, tá? Isso aqui geralmente o que ele vai fazer? A tal da baleia. Ele corrige um pouco e volta a subir. Então, quanto mais forte é uma subida, mais aguda ela é, menos ele tende a corrigir 1/3 e voltar a subir. Isso é o que ele chama de baleia, tá? E da onde que veio isso? A história parece que a baleia, eu nunca vi baleia, tá, gente? Então, assim, só posso contar a história porque você nunca viu baleia. É que ela sobe, aí ela volta para depois subir de novo e dar o jato, tá? Então, aqui é o que ele fala que é a baleia. Aí, você tem uma outra subida que ela não é, essa de 90 graus, sabe aquela que você entra no trade, ele já dá aquele tiro que já está te dando 300 pontos? Essa é a subida da baleia. É aquele troço que, nossa, você entrou no trade, ele já vai direto. E vai potente. Tem uma que você entra e ela vai subindo, mas ela vai subindo num ângulo ali de 60 graus. Ela sobe, aí ela volta, geralmente essa corrige 50%. Tá? Aí existe a subida que ela vai num ângulo de 45. É aquela da tendência de poder, lembra? Que ela vai subindo acima da média de 8, com candles pequenos, colado na média. A média de 8 e de 20, elas vão subindo paralelas, assim. Então, essa é a subida do ângulo de 45. Geralmente, ela não faz correções. Ela só vai subindo assim com respiros, que é o quê? Muita presença de RBI e NRB. Quando você entra num trade, né? Ari, ele deu uma barra elefante tão linda, maravilhosa, eu comprei. Só que isso aqui não engata, isso daqui começa, vou, não vou, não vou. Você lembra que o campo de força, ele vai perdendo potência conforme o tempo vai passando? Se você entra num trade, ele não engata uma subida,
ele começa a demorar muito tempo e vai ficando aqui, é melhor você cair fora dele. Por quê? Geralmente essa subida, que ela começa com um ângulo menor e vai passando um tempo, esse campo de força vai perdendo, geralmente isso faz uma nova baixa. Isso aqui vai cair mais, tá? Então, é muito isso que a gente olha. Então, por exemplo, se eu tiver que olhar, que tipo de subida é essa? Bota aqui, ó, um ângulo de 90 graus, não é? Que tipo de subida que ela é? Ela tá mais o quê? Para aquela subida super potente. O que é a expectativa? Que ela corrige e volta a subir de novo. É isso que eu espero. Aqui, no caso, é a subida intensa. Aqui, tudo que a gente falou para o lado de compra também é válido para o lado de venda. Na subida, ele chama isso de baleia. Na queda, ele chama isso de gato morto. Ele conta uma história muito zoada que até hoje tia não entendeu muito, tá? Que é assim, se eu jogar um gato de cima de um prédio, qual que é a ideia? Que ele quica e cai de novo. Se o gato começa a cair e aí ele quica, ou ele não cai, esse gato não tá morto, esse gato tá vivo. Então ele chama isso aqui, o contrário da baleia é o gato morto. Então, quanto mais você tem uma queda, a bola quica e cai de novo. Quanto mais aguda, menos você espera ali uma reversão. Tá? Então, corrige aqui 1/3 e volta a cair de novo. Tá? Aqui, a gente já tem mais aquela subida, que é aquela dos 60 graus, ó. Tá vendo? Ela não é reta, mas ela tá subindo e é uma subida boa. Ah, então aqui ela corrigiu na metade? Aí ela tá subindo de novo. Ah, ela volta, ela corrige na metade? É. Ari, e se eu tiver uma subida intensa, que na hora de fazer o gato morto, ele passa de 1/3? Provavelmente, aquilo você vai ter que olhar o cenário, se vai poder reverter. Porque daí você não está esperando que a bola quique e cai de novo, você não está esperando a baleia subir de novo. Porque como é uma subida potente, geralmente ela corrige só 1/3. Essa dos 60, ela geralmente corrige metade. Tá? Ela geralmente corrige ali 50%. Aqui, legal. O que você tem? Puta, eu tenho um gap, começou a subir, ah, legal, caiu. Quando eu olho, ela é aquela queda aguda? Não, ela é uma queda de 60, tá? Corrige o quê? Metade. Aí voltou a cair. Opa, corrigiu o quê? Metade. Ah, voltou a cair. Então, essas correções é importante até para segurar o trade. Eu olho isso até para segurar o trade. Ah, e a tendência de poder, aquela que vai num ângulo de 45, ela não vai colada na média de 8, com a média de 20 ficando meio que paralela? Essa é a subida dos 45 graus. Ela vai produzir uma correção? Não. Ela vai subindo o quê? Dando pequenos respiros no meio do caminho. É isso que ela vai fazendo. Então, aqui, quando eu estou numa subida dessa, você está esperando um pullback? Não. E se está subindo assim e no meio disso fez um pullback? Ah, o pessoal do fluxo vai gritar e falar o quê? Ah, entrou força de venda. Cara, se aparecer um pullback ali, não é para aparecer um pullback. Se aparecer um pullback ali, opa, liga o alerta. Liga o alerta que talvez você vai ter que cair fora.
Então, você reconhecer o tipo de subida e de queda e as correções é importante, sim. Então, adianta eu falar, porque assim, a regra eu vou falar para você, legal, isso aqui é a barra de ignição, traça 2 pushes, lindo. E se aqui ele resolve fazer um pullback? Lança o fib e larga lá. Não, não é isso. Então, por isso que a gente tem uma aula de como pegar o lucro. E aí você precisa saber disso daqui, do tipo de subida e do tipo de queda. Aqui, você está tendo uma queda do trem das 8, ó. Tá caindo, as médias estão caindo meio que paralelas. Ah, legal. É isso que o mercado faz? É. Ele produz pullback? Não. Tá vendo? Ele só vai indo respirando no caminho, ó. Dá respiro, dá respirinho. Ele tá caindo. Então, isso aqui é a tal da tendência de poder do ângulo de 45. Ah, e quando a subida é fraca? Tem alguma coisa de errado com essa barra? Não. Seu mercado está num estado comprimido, ela pagou tua congestão. Cara, dá para comprar? Dá para comprar essa barra. Você fez alguma coisa de errado? Não. Só que aí começou. Não vou, não vou, não vou, não vou. Opa! Não engatou uma subida. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, quanto mais tempo passa, menos o campo de força, né? Mais o campo de força perde influência. Você está esperando engatar uma subida, o que que ele vai fazer mesmo? Ele vai fazer uma nova baixa. Você fez alguma coisa de errado de entrar nessa barra? Não. Só que o que que a lei diz? Uma barra elefante deve produzir continuidade. Não está produzindo continuidade. O mercado precisa de pelo menos 2 barras para confirmar. Ele produziu a primeira de ignição. Cadê a segunda? Cadê a outra barra? Cadê a continuidade? Não tem. Então, a falta de continuidade dele engatar essa tendência, ele vai fazer uma nova baixa? Ele vai. Ele vai. E quando eu tenho aqui, ó, tive uma queda, segurou na metade. Eu tive outra queda, segurou num terço. Qual que é a minha expectativa mesmo? Que ele produza. Ai, que susto! Que ele produza uma nova queda. Só que aí, em vez dele produzir uma queda, o que que ele começou a fazer? Ele começou, opa, opa. Então, quando uma correção segura no 33%, é porque a força de venda aqui nesse caso era dominante. Só que aí ele não cria momentum. O que que é criar momentum? É ele criar continuidade de movimento. Então, a falta disso me indica o quê? Que a força compradora ali é grande. E aí é nesses momentos que eu vou buscar uma reversão. Como é que a gente junta mais fatores aqui? Médio de 20, médio de 200. Opa, minha Fab4 já está o quê? Mais ou menos. Então, ele abriu aqui, eu já estou na região mais ou menos. Ele andou um pouco, ele chegou aonde? Na mais, mais, mais. Aqui ele tinha que dar continuidade, ele falhou. Então, pera, eu já estou aqui nessa região e falhou. O que que você está esperando? Eu vou esperar se ele me dá alguma coisa para eu pegar uma reversão. Por todo o cenário que ele está nesse momento, tá? Então, isso é uma coisa legal. A gente vai fazer a nossa pausinha, né? Banheiro, água e tal. E aí depois eu vou mostrar um vídeo para vocês que eu acho que é muito interessante. Enfim, não é para eu ficar mostrando, mas eu acho que é interessante, foda-se, eu mostro, que eu acho que é importante e acabou. Para vocês entenderem um pouco mais. Mas olhar, né, para as correções ajuda demais a ficar no trade. Ajuda demais você saber, puta, o trade já está indo, eu entro de novo. E ajuda principalmente quando eu quero fazer adições, tá?
Então, aí são coisas muito importantes. Bom, vamos fazer a nossa pausinha, então, banheiro e água, e quando a gente voltar, eu vou falar da terceira lei para vocês, que é o máximo de 3, 5 e 8 barras, tá? Que também é uma coisa ali que eu uso bastante, que eu acho bem legal, tá bom? Gente, vocês estão tudo bem? Vocês passaram bem o feriado? Vocês estão com as caras? Tipo, a tia... Gente, eu tô com dor no corpo inteiro, porque nós fomos doar toda Páscoa, a minha avó inventa de doar ovos, a casa dela vira um depósito. Gente, eu descarreguei tanto caminhão ontem entregando caixa de ovo de Páscoa, que assim, eu não sei onde está doendo mais, entendeu? Tá doendo aqui, tá doendo aqui, tá doendo as pernas. Eu tô roxa de tanto que eu tô com dor, entendeu? Tipo, a minha cara de bunda hoje é porque tá tudo doendo. Gente, até pra sentar pra fazer xixi no vaso, eu já tô sentando igual uma idosa. Sabe? Você tá segurando assim, que tá tudo doendo, gente. Meu Deus do céu. Mas tá bom. É uma alegria das crianças. Vamos lá. Bom, gente, então nossa pausinha banheiro água. Já já a gente volta.
Voltamos. Bom, vamos lá então para a nossa lei, né, do máximo de 3, 5 e 8 barras. O que acontece? Durante ambientes de mercado normais, então, Ari, teve um dia que, nossa, eu fui fazer isso que você falou e não deu certo. Gente, não é todo dia, nada é 100% e durante ambientes de mercado normais. O mercado, ele tende a ficar preso em ciclos, geralmente de 3 a 5 barras, que eu falo para vocês o seguinte, tá vendo que aqui fez 3, 4 e 5? Ah, legal. Quando ele faz 8, né, geralmente esse movimento já está exaustivo. E aí sim, eu vou lá e acabo esperando uma reversão, tá? É válido tanto para candles quanto para pernadas, tá? Então, aqui, por exemplo, o mercado subiu, aí ele corrigiu, tá? Os 50%, aí ele foi. Ué, gente, por que aqui tá falando das pernadas e não tá falando do 3, 4, 5? Ah, tá falando das pernadas. O que acontece? Eu não busco uma reversão antes dele fazer pelo menos 3, 4 ou 5 pernadas. Ele fez 2 pernadas, Ari, ele subiu aqui, eu fui tentar achar uma reversão. Então, geralmente, né, e quanto mais curta é a pernada, mais pernadas ele vai fazer. Quanto mais longas elas forem, menos pernadas ele faz. Então, aqui você teve uma pernada de alta, aqui você teve outra pernada de alta, aí aqui você está na sua terceira pernada de alta. Até que ele faça 1, 2, 3, então, 3, 4, 5 pernadas, eu não estou buscando reversão antes disso. Pelo menos 3, se forem pernadas longas, forem pernadas grandes, tá? Aqui, legal, ele fez uma pernada, aí ele corrigiu 1/3. Ele fez a segunda pernada, corrigiu na metade. Aqui ele está na terceira pernada. Depois daqui, aí eu vou procurar uma falha de topo, uma divergência no MACD. Aí sim eu estou buscando ali procurar uma reversão. Antes disso, não dá. Ari, aqui está na segunda pernada, e você falou que quando bate na 200, e a 200 está longe da 20, aqui tem um bull 180. Eu vou vender e vou colocar o stop aqui. Ele não vai reverter, gente. Ele não vai fazer isso aqui. Você está na segunda pernada. Ele tem que tentar subir de novo e te comprovar uma exaustão. Ari, mas ele pode reverter, que ele pode tudo. Mas geralmente vai ser muito mais seguro depois que ele faz a terceira e falha em fazer isso aqui. Aí sim eu estou buscando, olha, realmente ele fez falhas e aí sim ele vai produzir ali uma reversão. Aqui, por exemplo, nossa, caiu. Corrigiu o quê? 33%. Aí ele caiu de novo, o que ele fez? Ele corrigiu 50%. Aqui ele caiu de novo. Aqui eu estou na terceira pernada. Aqui tem um bull 180. Aqui eu posso tentar comprar? Aqui você pode. Ô, terror, deixa eu dar aula. Pega minha presilha, pega minha caneta, pelo amor de Deus, mas você já me acordou 6 horas da manhã hoje. Terrorzinho. Então, aí sim, a gente busca ali uma reversão. Quando as pernadas elas são curtinhas assim, geralmente ele vai fazer mais pernadas, tá? Então, aqui, por exemplo, caiu uma pernada, aqui ele fez outra. Então, quanto mais curta a pernada, mais pernadas ele vai fazer, tá? Ou você busca o quê? Barras grandes. Então quando o mercado ele vai, 1, 2, 3, 4,
Quando ele vai sem respiro, aí sim você vai procurar uma reversão. Ou se você entrou no trade, até onde mais ou menos a gente ainda vai falar sobre como pegar lucro. Mas lembra que é importante de ver quanto corrigiu ou não? Porque a gente pega o lucro, depois a gente vai gerir o stop. Até onde eu vou gerindo isso? E aí é importante que eu olhe para as correções. Eu olhe para as barras. Então, putz, quando ele vai com barras muito grandes, geralmente ele chega na quinta, né? E o negócio vai acabar revertendo. Ou, de repente, na oitava. Aí aqui tem outra coisa que é bem importante, que é o quê? Lembra que você tem o campo de força? Eu tenho o campo lá. Legal. Ou quando ele vai produzir um pullback, geralmente o mercado ele fica preso em 3, 4, 5. Quando ele está respirando, eu estou esperando isso para ele fazer alguma coisa. Então, legal, eu comprei, puta, ele subiu, aí ele começou aqui a engrunhar. Eu fico, tá, fez uma barra, fez duas barras, 3, 4, 5. Opa, depois disso eu tô esperando ele fazer alguma coisa. Aí aqui ele subiu, ele voltou, ele fez uma, duas, três, quatro, 5. Opa, que ele até se estendeu até o oitavo. Depois disso eu tô esperando que ele faça alguma coisa. Aqui, se depois da quinta ele já não retoma, você já liga o alerta. Putz, tô ficando numa situação ruim. Encurta o stop. Ele vem fazer pullback. Ele fez aqui com 1, 2, 3. Então, putz, ele subiu, fez 1, 2, 3. Opa, a chance dele subir de novo. Então, o mercado, ele fica preso nesses ciclos. Se você lembra, você tem o campo de força vendedora aqui. Legal, o negócio voltou a subir. Isso é um problema? Não, porque ele caiu, aqui você está no 50%, legal. Aí ele fez 1, 2, 3, 4, 5. O que você está esperando? Que ele faça alguma coisa. Quanto mais o tempo passa e menos ele vai, mais complicada está a sua situação. Por quê? Durante ambientes normais de mercado, ele vai ficar preso nesse ciclo de 3, 4 e 5. Então, a expectativa é que depois dessas barras, ele venha ou a produzir continuidade, ou se isso falhar, eu estou com problemas, tá? Falando um pouco das pernadas, tem uma coisa que é curiosidade, mas eu gosto de mostrar. E assim, eu lembro que eu chorei literalmente no dia que eu vi esse vídeo, tá? De chorar mesmo. Por quê? Sabe quando vocês já estão naquela situação que você fala, meu Deus, eu não sei mais o tanto que eu tenho que estudar? Tem uma hora que você fica assim, meu Deus do céu, parece que eu não vou aprender, é muita coisa. Então, aqui existe um vídeo, né, que, enfim, depois a gente foi começar a ter aulas, e aí que vem, o porquê desse negócio das correções, das pernadas. Aqui entra um vídeo, né, que ali você reconhece a maestria da coisa, né, que eu acho, puta, que o método é muito completo. Mas eu comecei, né, no começo lá, tinha uns trades de, eu fiz uns cursos de, vamos fazer scalp. Por quê? Quando a gente é iniciante, você vai cair num negócio assim, você vai aprender uma estratégia, você vai traçar um alvo longo e nunca vai naquele negócio. Aí chega uma hora que você começa assim, mas e se eu pegar só 50 pontos? E se eu pegar menos pontos? Né? Porque você fica tentando pegar um monte. E aí você começa, mas é que eu tô operando com um pouco contrato, então pouco contrato para fazer scalp não dá, e bababá, enfim. E aí eu peguei um ranço de fazer scalp. Eu falava, eu não entendo por que que eu
que eu vou fazer esse negócio, e aí chegou nessa fase do treinamento, aí ele falou, cara, quando você faz um trade, quando você faz um scalp? Ah, então tem como você saber quando você vai fazer um trade, quando você vai fazer um scalp? Sim. E ali eu entendi o quão completo, né, vem a ser o método e tudo mais. Bom, o que acontece? Cadê a parte do gráfico? Aqui. Bom, aqui você teve, né? Então, vamos olhar um pouco para o cenário. Você tem a Fabi Fork em cima. Ele abriu abaixo? Ele abriu um pouco longe? Não, ele abriu longe. Então, vocês já entenderam que ele já abriu numa região mais. Ah, eu vou tentar vender esse negócio? Provavelmente muito arriscado. É melhor você esperar que ele faça o quê? Que ele vá para longe e depois ele volte e você tem chance de pegar uma volta maior, tá? Bom, legal. O que aconteceu aqui? O mercado aqui, ele fez uma venda de scalp. Ah, por que que aqui é um trade de scalp? Aí ele vai explicar o motivo para vocês do porquê. O que que aconteceu foi que o negócio caiu. Ele vai falar, ó, você teve uma queda, uma barra de venda, e aqui ele vai explicar para você a coisa das correções. Então ele vendeu ali, ó, tá vendo? Ele fez uma venda buscando a região de 1/3 ou dos 33%. Ah, por que que ele fez isso? Por vários motivos. Porque toda vez que ele tenta romper um topo, ele falha. O mercado, ele todos os, né, a maioria dos 9 em cada 10 trades volta na região dos 33%, tá? Isso aqui é um tipo de trade bem aprimorado de se fazer, tá? Não é uma coisa que vocês vão fazer amanhã, tá? Mas eu acho que é importante que vocês saibam, porque ele vai falar das correções. Então, ele vai falar da região dos 33%, 33%, 40%, ele vai falar dos 50%, 65%. Então, reparem, ai, Ari, eu vou traçar uma linha no 50%. Não é a metade, é a região. Tudo aqui é a região. Nada é exato. E aí ele está te explicando, olha, você tem aqui, né? Se você vender, ele fala, olha, eu vou esperar, né, que venha aqui no 40% ou na metade, ou que é muito raro que ele corrija tudo. Então ele fala, quando está sem movimento forte, ele faz uma nova baixa. Quando ele sobe num ângulo de 60, ele busca o quê? A metade. Quando ele sobe com muita força, geralmente ele corrige o quê? 1/3. Ele faz um scalp. Então, essa é a diferença, né, de quando eu vou fazer um trade, quando eu vou fazer um scalp e quando eu estou buscando uma nova baixa. Aí ele vai explicar para vocês a situação do que aconteceu na Apple. Ele vai falar como essa correção foi muito forte e já anulou quase de uma vez a vermelha, ele está esperando o quê? Como corrigiu, isso aqui é quase como se fosse um Bull 180. Então, ele está esperando uma correção de 1/3. Ah, ele está esperando então que volte na metade? Não, não vai voltar na metade. Por quê? Porque corrigiu quase tudo de uma vez. E sem respiro, tá vendo? Só corrigiu. Então, ele foi tentar vender ali e ele espera o quê? Fazer um scalp de 1/3, não da metade. Região da metade, ele espera o quê? Se subisse, né, num ângulo de 60. Como tomou quase de uma vez a força de venda, eu estou esperando um scalp, tá? É isso que ele vai falar ali. Legal. Então, e aí ele só explica isso. E aí, tipo, ele fez o trade e pegou ali nos 33%. Então, aqui, né, para vocês entenderem. Ah, eu vou misturar o método com tape reading. Eu vou não sei o quê. Ah, blá, blá, blá. Gente, o método já é completo. Tão completo que ele sabe quando você tem que fazer um trade e quando você tem que fazer um scalp. E isso é baseado no quê?
é baseado nas correções de mercado. Então, se você vai fazer um trade contra a tendência, isso daqui subiu muito. Eu vou fazer um scalp. Muito complicado, porque subiu, você tem uma pernada, segunda, terceira, um respiro, você tem a quarta. Você pode tentar fazer um scalp aqui? Você pode, mas isso aqui, tá? Você vai esperar uma correção aonde? Nos 33%. Isso são coisas muito aprimoradas. Lá naquele exemplo, ele tinha localização a favor dele, porque já estava longe da 200. Abriu longe, tá? E aí, como estava lá na máxima do dia, né, próximo da máxima do dia, ele sabe que geralmente, quando vai tentar romper, aquilo falha. E como aquilo falha, ele se aproveitou da situação e fez lá um scalp, tá? E aí aqui, a gente estava falando então da lei que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só quanta coisa você tem que juntar, né, para conseguir entender ali como faz um trade. E aí a gente cai que, voltando ao nosso plano, então a gente tinha o passo 1, que é o setup, é você ter ali o setup, pelo amor de Deus, o padrão de figura. Sem o padrão de figura, gente, não faz milagre nenhum. Aí entra o ponto de você analisar a tal da localização, que é uma coisa bem importante, porque muda muito se eu vou entrar ou não vou. Aí a gente aprendeu, putz, como é que eu entro no trade? Faço entrada antecipada? Como é que é? Aí a gente vai e aprende o quê? Onde coloca o stop inicial, stop de cutucada. Aí agora, particularmente, a gente vai falar da adição. Para mim aprender se eu adiciono ou não o contrato, vocês têm que saber antes do quê? Das correções. E você tem que saber o quê? Da regra lá, do 3, 4 e 5. Tá? E agora sim, a gente vai falar sobre, putz, eu adiciono ou não adiciono. Tá? Bom, como é que é isso? A adição, né, a gente vai fazer a favor da tendência. Às vezes o pessoal vem, você faz preço médio? Eu fico. E aí, como que é que o povo fala lá nos comentários? Eu me divirto quando eu posto alguma coisa técnica, eu vou ler os comentários para rir. Que a pessoa nem sabe o que eu faço, mas ela fala com tanta certeza lá, aí eu fico dando umas risadas legal, assim, sozinha, sabe? Gente, o fazer o preço médio, para mim, é tipo, sei lá, que o pessoal fala daquele, como que é? O xerifão trader. É o negócio tá subindo e você tá vendendo, o negócio tá caindo e você tá comprando, que basicamente é isso que ele vai fazendo o dia inteiro, tá? Isso para mim é você fazer preço médio. Agora, você ter uma barra elefante que você comprou, aí o negócio volta nos 50% e você compra mais, isso aqui para mim não é fazer preço médio, isso para mim é fazer adição. E detalhe, o stop é no final da barra, o stop é no final da barra. É diferente de, o negócio está voltando, eu vou comprando mais. Você está adicionando porque o 50% segurou e te provou que a força compradora é maior. Você não está adicionando sem motivo, sem contexto. Então, como é que funciona? Qual é o setup que a gente mais usa para adicionar? RBI e GBI. Por quê? Geralmente, depois que a gente tem um evento de potência, eu tive um evento de compra. Eu entrei. Ele dá uma pequena pausa, um respiro, formando a tal da RBI. A RBI, ela pode ter um pouquinho de paviozinho aqui, ela pode, né, ela geralmente é vermelha, às vezes vai existir a RBI oculta. O que é a RBI oculta? Quem não assistiu Reels está lá. O que é?
quando você tem um evento de potência. Ari, eu vou comprar em qualquer respirinho vermelho, qualquer vermelhinho? Não. Você vai comprar a RBI que vem depois de um evento de potência. Não é só ter um respirinho vermelho que eu vou comprar. E, geralmente você vai acabar adicionando nela. Então você tem lá uma barra elefante, que é um evento de potência. O stop é aqui embaixo. E aí o mercado ele vai fazer uma pequena pausa. Essa pequena pausa pode ser vermelha, sim. Se ele tiver um pavio aqui, você concorda que onde tem paviozinho é vermelho? Onde tem um paviozinho ele subiu, o vermelho fez descer. Então aqui existe uma força de venda? Existe um pequeno vermelho? Sim. Quer dizer que se a próxima barra, então, ela pegar e engolir isso aqui, você pode comprar? Pode. Por quê? Não é, o princípio não é o verde engolir um pequeno respiro vermelho? Só está na mesma barra. Isso aqui é uma RBI oculta. Ah, qual que é a outra RBI oculta que a gente pode ter? É aquela que o mercado ele deixa um paviozinho e aí ela vira verde. Então, putz, o mercado abre, ele faz um vermelhinho pequeno ali. Só que aí entra uma força de compra que engole e fecha verdinho. E às vezes faz isso com a barra em movimento e na mesma barra. Ah, então isso é uma RBI oculta também, quando tem um paviozinho aqui? Sim. Essa daqui do exemplo é explícita. E essas duas aqui também são RBIs, elas só não estão explícitas ali. Mas elas são. Aí, legal, eu compro aqui, tem uma pequena pausa que respira pouco. Opa, qual que é o princípio mesmo? O vermelho engolido por um verde é uma compra, não é? Vermelho engolido por um verde é uma compra. Então, legal, o que você vai fazer? Eu vou comprar.